Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a notícia que eu vou dar para vocês aqui, ela pode parecer que só interessa a youtubers, mas se você estiver realmente desperto, você vai ver que interessa a cada pessoa que mora nesse país. O Brasil está se tornando um lugar simplesmente insuportável de se viver. O Estado, assim como o Dr. Enéas passou toda a sua vida tentando alertar, e mesmo assim ainda hoje tem pessoas que dizem: não, eu gosto de Enéas, mas nisso ele estava errado, porque Enéas queria um Estado forte. Hoje o que se tem é um Estado gigantesco, refém de grandes empresas. Um Estado que trabalha contra o povo e faz esse mesmo povo de refém, porque a máquina pública não diminui. Todos nós sabemos que nunca diminuiu o número de parlamentares, as verbas para a campanha a cada eleição que vai passando só aumentam. Veja a vergonha que foi o fundão eleitoral desse ano, quase 6 bilhões de reais, e essa turma não abre mão de nenhum privilégio. Os que dizem que estão abrindo, na verdade estão trabalhando já para grandes empresas e doando o país. Você pega todos, absolutamente todos os que dizem: olha, eu nem recebo o meu salário, eu abri mão dessa verba, dessa, daquela. Veja como é estranho, meus irmãos. Essa turma sempre, absolutamente todos eles, são a favor da entrega do país inteiro. Justamente esses que dizem estarem abrindo mão das suas regalias. Eles concordam em entregar o país para a iniciativa privada. Dizem que assim vão resolver o nosso problema. O senhor Jânio Quadros renunciou. Eu não pretendo renunciar. De jeito nenhum. A não ser que eu não cumpra aquilo que prometi. Aí é diferente. Aí é uma questão de foro íntimo. Mas ele não. Nunca... As forças terríveis não vão tirar o seu... As forças não são tão ocultas, elas são claras. As forças são o capital internacional, alienígena, e aqueles vilões, aqueles inimigos da pátria, que deles são aqui dentro representantes. Essas são as forças ocultas. Não há dúvida quanto a isso, não estão tão ocultas. Estão em todos os lugares. A gente vê uma empresa nacional por trás, há apenas um testa de ferro ali, por trás há um capital alienígena. Não é bem claro. Então, essa segunda etapa, eu não vou renunciar. Mas quem vive está vendo aí o que acontece com estados como o Rio de Janeiro, que hoje está falido. O estado mais quebrado da União é o Rio de Janeiro. E é justamente o que privatizou tudo, que foi nessa onda: olha, privatiza, que vai melhorar o serviço. Os serviços continuam precários e aquele dinheiro que deveria retornar para o povo em algum benefício, manutenção de estradas, hospitais, pagamento de salário de policiais, funcionários públicos e etc, etc. O Estado não tem mais essa verba. Ah, Davi, mas eles são corruptos, eles desviavam essas verbas, mas tinha que se fazer um caminho muito grande para isso. Agora, eles não têm de fato mais essa verba. Ela agora vai para os cofres de grandes empresas que pertencem lá no final da pirâmide ao mesmo grupo seleto de pessoas. Eu sou um cidadão de um país que foi leiloado, absolutamente leiloado, entre os diversos partidos políticos que representam os diversos variados grupos econômicos da nossa terra. Então, com isso, o Estado é forçado a criar novas fontes de renda. Ele é obrigado a observar as pessoas que ainda estão respirando, estão conseguindo caminhar e taxar elas. Tá aí a resposta para a pergunta que muitos se fazem de: ah, por que a gasolina tá cara? Ah, por que o alimento tá tão caro, sendo que a gente produz tanto? Por que os IPVA dos carros subiram, sendo que meu carro só está desvalorizando? Pois é, meu irmão, tá aí a resposta. Eles precisam continuar sobrevivendo e vão sobreviver em cima de você, do seu sangue e suor. Por exemplo, agora, quem tem canal aqui no YouTube, nós recebemos uma porcentagem dos anúncios que aparecem no nosso canal. Nós não controlamos isso, vocês veem que aqui tem propagandas de coisas que eu mesmo falo contra, mas aparece no canal, porque quem é criador de conteúdo não escolhe quais propagandas vai aparecer no seu canal. É simples assim. E nós recebemos uma parte da receita que essas empresas pagam ao Google para que o YouTube exiba esses comerciais, que é o que sustenta a maioria dos criadores. É difícil você sobreviver apenas disso. A maioria dos YouTubers tem uma segunda renda, um segundo trabalho, porque já não é muito. Só que agora o governo acha que ele merece se tornar um sócio dos criadores de conteúdo. E aí o YouTube se viu forçado a cumprir as leis que são criadas por esses corruptos. Então tá aqui o e-mail que todos os criadores de conteúdo foram surpreendidos com ele, e eu vou ler na íntegra e explicar para vocês. Você recebeu este e-mail porque seu canal gerou receita de publicidade de anunciantes brasileiros nos últimos 6 meses. Por isso, queremos avisar que a partir de 1º de abril de 2022, o dia da mentira, o Google vai deduzir os tributos, ou seja, vai diminuir os tributos
sobre transações locais antes de calcular sua repartição da receita. A receita gerada antes dessa data não será afetada. Então, veja bem, a partir de 1º de abril de 2022, o que você conseguir gerar com seu canal, antes de abril não. Por exemplo, o que você receber em março, você vai receber ainda sem pagar esse tributo. Mas, a partir de 1 de abril, da sua receita vai ser tirado, diminuído, esses impostos, que você já vai saber quanto é. Vamos lá. O que está acontecendo? De acordo com a legislação brasileira, ou seja, é uma lei, o Google Brasil é obrigado a coletar os tributos sobre transações locais ao prestar serviços de publicidade para anunciantes no país ou em receitas de publicidade gerada por anunciantes brasileiros. Por causa de um erro, estão dizendo que foi um erro, de quem eles não explicam. Os tributos sobre transações locais não foram deduzidos antes do cálculo da sua repartição de receita. O Google não considera esses tributos como receita. Após a atualização, eles serão deduzidos, diminuídos, antes de calcular sua repartição de receita. Como isso te afeta? Antes de calcular sua repartição de receita, vamos reduzir, eles estão colocando a palavra deduzir, mas é reduzir 14% de tributo sobre transações. Preste atenção, vão diminuir 14%. Um camarada que tira R$1.000, ele vai pagar agora R$140 de imposto. O cara que ganha R$10.000 vai pagar R$1.400, tá certo? Sendo que ele já divide a receita com a plataforma que já paga seus devidos impostos. Mas o governo não satisfeito, ele quer mais uma parte. Então o que você vai ver na prática, deixa eu continuar aqui que a gente já vai explicar. Antes de calcular sua repartição, preste atenção nessa parte de novo, de receita, vamos reduzir 14% de tributos sobre transações locais nas receitas de publicidades geradas com anunciantes brasileiros. Estimamos que a maioria dos criadores de conteúdo terá um impacto menor que 10% na receita total de publicidade. Claro que não, meu irmão, porque isso vai depender de como o canal gera essa receita. Tem gente que tem superchat, vende produtos, clube de canais, tem muitos assinantes, não é o nosso caso, nós não temos nada disso. Esse canal vive apenas da receita. Mas eles fazem um cálculo que só vai diminuir 10%, mas em cima já está dizendo, claro, que vão deduzir, ou seja, reduzir 14%. Então é 14% mesmo que nós vamos perder na nossa receita. Aí eles explicam aqui, no entanto, o valor exato depende da quantidade de receita gerada no Brasil. E eu acrescentaria aqui também de como você gera essa receita. Se você tem outras coisas como Superchat, Clube de Canais, Super Stickers, que eu nem sei o que é, YouTube Premium, mas não é o caso. Aqui embaixo eles fazem uma observação: os tributos são deduzidos apenas das receitas de publicidade geradas por anunciantes brasileiros e não afetam outras fontes de receita, como o YouTube Premium, Clube de Canais, Superchat e Super Stickers. Mas a maioria dos canais que estão no Brasil vive de anunciantes brasileiros, é óbvio isso. Então com isso aqui, meu irmão, o que é que você pode esperar? Uma desestimulação da maioria dos conteúdos, os canais ficando mais pobres, porque o governo assim quer, não é culpa do Google, não é culpa do YouTube. A lei é criada e eles são obrigados a cumprir se quiserem continuar funcionando aqui no Brasil. Então isso é o que acontece quando o Estado perde os seus braços. E quais são os braços e pernas do Estado? São as empresas de serviços essenciais. Tratamento de água, de esgoto, energia elétrica, aeroportos, portos, pré-sal, mineradoras e etc, e etc. Todas essas coisas que você paga, não porque você gosta, como eu adoro pagar minha conta de energia, não. Você paga porque você precisa. Mas quando o governo abre mão dessas fontes, você vê a Petrobras, a quantidade de acionistas que ela tem, nunca ganhou tanto dinheiro, literalmente sangrando o povo, mas quem está realmente se beneficiando disso não é o povo brasileiro, desse lucro todo que a empresa está gerando, não é o povo brasileiro. Quem está se beneficiando são os acionistas, que alguns nem são identificados, para você ter noção. Tem alguns que estão em anonimatos. Por quê? Porque eles fazem parte de grandes grupos. Então se você for ver lá e tiver aquele nomezinho lá em várias empresas, você vai dizer, tem coisa errada. Como é que esse acionista está em tantas empresas? E aí você vai começar a entender como o mundo ficou desse jeito. A chamada democracia, inclusive, família, foi implementada e colocando tanta gente para mandar, para falar, para criar aquela confusão mesmo. Porque uma pessoa só é inteligente, mas várias pessoas, cada uma pensando de um jeito, não há como ter consenso. Deveria ter um limite de parlamentar e ali não aumentar, e diminuir mais da metade do que se tem. Só que fazendo isso fica caro você comprar os caras. Tendo mais pessoas, o poder de voto daquele ali, daquele indivíduo, vale menos. Se ele não quiser se vender, tem outro que se vende. Então o sistema incentiva que não coloca mais e mais pessoas para mandar. É a confusão, isso começou desde que o mundo é mundo. Antigamente era o sistema de quê? De monarquia, tinha um rei
que mandava. Mas se o rei é dono de tudo, ele não tem por que se vender. Então era difícil comprar um rei, tinha que fazer as tretas contra esse povo. As tretas. Mas aí criando essa chamada democracia, onde diversas pessoas estão mandando, e acaba que na prática nenhuma manda em nada, porque depende do outro para fazer qualquer coisa em um país, fica muito fácil para eles se infiltrarem e simplesmente tomarem as rédeas daquele país através do financiamento. Basta financiar vários e assim, mano, é tão simples entender isso. E tem gente que acha que isso aqui é teoria da conspiração, que é um problema. Davi, você não tá reclamando porque você é youtuber? Família, uma coisa leva a outra. Esse ano, uma das metas desse canal, inclusive eu já tentei fazer isso, mas não achei ninguém ainda com competência para isso, que queira realmente trabalhar. A maioria das pessoas quer ganhar fácil. Eu mesmo contratei um que foi uma decepção. Mas a minha ideia era esse ano colocar um editor para os vídeos saírem com mais qualidade, com mais ilustrações para que as pessoas possam entender qual a mensagem que está sendo passada. E uma pessoa que entenda do conteúdo, família. Não pode ser qualquer pessoa. Porque tem gente aqui mesmo que manda dicas que é óbvio que não vai passar. Não pode se mostrar e falar de certas coisas. Então você tem que se adaptar. A natureza não existe evolução. Isso é uma mentira. O que existe é adaptações. Sempre foi assim desde que o mundo é mundo. As espécies que se adaptam, elas conseguem sobreviver. E a mesma coisa aqui. Tudo disso aqui muda. Pronto, essa regra é nova. Chegou agora, 7/2/2022. Então, ou você passa a se adaptar ou você some. Mas tem gente que não entende, quer fazer como no começo. Não, mostra isso aí, porque é a verdade, sim, é a verdade, mas não pode ser dita. Se podia falar enquanto isso não tinha muita relevância. A partir do momento que as pessoas começaram a acreditar e ver que o que falamos é realidade, já veio diretamente a censura. Então você vê o simples fato de o governo, que não ajuda em nada, ele não te ajuda com nada, ele não te patrocina, mas ele entra como um funcionário do seu canal, tomando 14% da tua renda, ele impede que você renove o equipamento do canal, ele impede que você dê emprego a alguma pessoa. Então veja bem, um problema que era exclusivo de quem cria conteúdo, já passa a não ser mais exclusivo e passa a ser um problema da nação. Porque você acha que esses 14% que eles vão coletar vai, de alguma maneira, beneficiar o povo, você está muito enganado. Isso aqui vai para pagar juro da dívida interna e externa. O governo está quebrado e ele precisa de mais fontes, porque cada vez ele vende mais e vende mais, passa a não ser dono de nada e precisa continuar existindo, porque a máquina pública, repito, não diminui. Então é muito claro, você vê a arrogância do povo, né, de dizer que eu gostava do Dr. Enéas, mas eu não concordava com isso. Eu pergunto, quem é essa pessoa? Porque nem Paulo Guedes, que é tido como um grande economista, está à altura do que foi Dr. Enéas, do que foi os economistas como Adriano Benayon, Dr. Batista Vidal, professores especialistas em economia de verdade, com os seus best-sellers escritos. Qual é o best-seller que Paulo Guedes escreveu? O cara apareceu de repente, olha, esse cara é bom e acabou. Qual foi o projeto que ele fez? Quem era esse cara? Quem ele ensinou? Paulo Guedes chegou como um raio e ficou. E o povo engoliu que era o melhor pro sistema, um banqueiro. Agora, o fato é que os verdadeiros economistas nacionalistas apontavam isso há décadas atrás. Que o Brasil, do jeito que estava, mesmo que se pagasse todas as dívidas, a maneira como fazemos os negócios, como nos endividamos a cada mês, entregamos o controle das nossas principais riquezas a empresas internacionais que passam a dizer a quem vender e por quanto vender. Eles explicaram isso por toda a vida e as pessoas ignoram e acham que esse é um problema do lado A ou lado B. E ficam trocando esses dois lados enquanto vão sendo escravizadas e ficando literalmente afundadas dentro de buracos. Veja o que a Vale faz com o país e você vê que literalmente eles vão levando o patrimônio e vão deixando buracos, literalmente falando. E o que esperar de um país desse, meus irmãos? Então cada vez mais você vê que a nossa nação, uma coisa dessa, empobrece a nação em geral. Sabe o que é que vão dizer? Você vai ver gente dizendo isso, tem que taxar mesmo. Será que eu tenho o dom de prever o futuro? Não, meus irmãos, é porque a gente sabe o grau de alienação que está as pessoas e o desamor. Quando a gente fala, por exemplo, do aumento do combustível, muitas pessoas dizem, tem carro quem pode. Quando a gente falou da alta do IPVA dos carros, teve gente que disse, pra que comprou esse carro? Como eu sempre digo, o problema não é eu, por exemplo. Os meus carros todos estão pagos já estão licenciados desde janeiro, rigorosamente, como eu sempre faço. O problema não é eu em si, o problema é que esse dinheiro que você paga para não ter nada, em troca, estradas não prestam, sinalização não tem, segurança zero, os radares que existem só servem para o cidadão, porque lombada eletrônica não para bandido. Lombada eletrônica é o maior crime que se faz contra o cidadão, porque o cidadão de bem é obrigado a frear em vários pontos desertos nas rodovias
E acaba que com isso, o cara que vem com um carro roubado, um cara que vem para assaltar, ele consegue encostar no motorista e render ele, porque o cara teve que diminuir. Só que o bandido ele não vai diminuir para não levar a multa, ele não tá nem aí pra multa, o carro é roubado, o carro é alienado. Então qual é o problema dele levar uma multa? Mas o cidadão de bem tem que diminuir, e aí é nessa hora que ele é pego. Então o Estado do jeito que está, meus irmãos, em vez de ser uma defesa para igualar, para que não seja a lei do mais forte, fazer com que a lei seja igual e represente a todos, essa é a ideia do Estado. Por isso que desde que o mundo é mundo, as pessoas se unem e formam a sua comunidade para que haja igualdade ali dentro. A partir do momento que o Estado fica refém, fica endividado e a pessoa endividada não tem moral, ele passa a trabalhar para os seus patrões. E é o que você está vendo agora, ficando literalmente contra o povo. Enfim, meus irmãos, apesar da gente explicar, né, a gente sabe que muitas pessoas ainda vão achar bom, vão dizer que tem que ser assim mesmo, e não percebem que, no final das contas, todos nós empobrecemos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.